Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota Seminovos quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 Diamond 2020 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O veículo está com 60 mil quilômetros. É um SUV de imponência por onde passa, com faróis em LED, motorização 2.8 turbo diesel com 177 cavalos, muito espaço interno, opção para 7 lugares, abertura eletrônica do porta-malas. No seu interior, muito requinte, com a opção dos bancos mais claras. Também um sistema de som JBL com 11 alto-falantes, incluindo subwoofer com som de muita qualidade, ar-condicionado digital, multimídia e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, são mais afilados. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, exceto a luz de indicação halógena aqui abaixo. Os 5 pontos mais acima, com um filete também com a luz de condução diurna em LED, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto, farol baixo, acendimento automático dos faróis. No seu interior, todo o detalhe aqui que é cromado, fica bem destacado. Mais abaixo esses vincos que são bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos essa peça com detalhe cromado, também preto brilhante, onde está localizado o farol de neblina em LED. Aqui à frente nós temos um bumper frontal que não vem de série do modelo, mas foi instalado aqui pelo antigo dono com detalhe preto fosco, também prata. Aqui as aberturas de ar da grade inferior com detalhe em preto fosco. E aqui já a sua grade superior com todo esse detalhe cromado que atravessa toda a parte do farol aqui, realmente deixando bem destacado a frente aqui do modelo, com as aberturas de ar com os detalhes aqui em preto fosco e o logo com detalhe cromado aqui da marca com a inscrição SW4 com esse detalhe prata. Mais acima aqui vocês vão ver essa parte com os vincos que são bem pronunciados. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 177 cavalos, com um torque de 45.9 kgfm a 3.400 RPM. O turbo intercooler fica posicionado aqui à frente, por isso que ele tem essa entrada de ar mais avantajada. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial com conversor de torque com 6 velocidades. Referente à parte de consumo, ela tem um tanque de combustível de 80 litros. O consumo urbano é 9 km por litro a diesel e o consumo rodoviário em torno de 10,5 km por litro. A autonomia com um tanque de combustível em uso urbano 700 km, em uso rodoviário em torno de 840 km. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. Na parte do capô, manta acústica, entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui na parte das bordas, vindo até o centro, a pintura em preto brilhante, porca antifurto que já acompanha o modelo de série, também aqui o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m de comprimento, vão livre de solo de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, pois realmente é um SUV bem alto, facilita para que você suba no veículo. Ele tem esse detalhe prata e também preto fosco.
também para-barro aqui no primeiro eixo, assim como lá no segundo eixo. Na caixa de roda, todo esse detalhe já em preto fosco. Vocês vão perceber na porta um vinco bem sutil aqui contornando até a segunda porta. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor. Aqui a cor predominante do carro é um preto metálico Atitude. A parte da maçaneta toda detalhe cromado, assim como essa moldura que vai fazer a volta por todo o carro, já é uma identidade da SW4. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, a régua de teto aqui mais acima com detalhe cinza metálico. Na parte traseira, esse detalhe também em preto fosco, suspensão traseira que é do tipo eixo rígido. E na coluna C, esse detalhe em preto brilhante. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira da SW4. Os detalhes na parte traseira começam com os 2 pontos do sensor de estacionamento, que depois eu mostro lá no interior como funciona. Esse aplique que atravessa todo o para-choque com detalhe em preto fosco, as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira. O sistema de iluminação em LED é somente com esses 2 filetes aqui acima. O restante da iluminação é halógena. Na tampa traseira, esse vinco que fica bem pronunciado, harmonizando com a grade frontal. A inscrição Toyota SW4 Diamond, esse aplique todo cromado e esses detalhes cromados na tampa traseira que realmente ficam bem marcantes. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spoiler integrado com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro para que ela faça a abertura eletrônica aqui desse porta-malas, que traz muita comodidade para o seu dia a dia, com certeza. Capacidade aqui são 500 litros, desde que você deixe aqui o banco, os 2 bancos dessa forma como está esse. Se você utilizar a terceira fileira aqui com os 2 bancos, nessa parte você vai ter apenas 180 litros aqui de capacidade. Você tem aqui o cinto de 3 pontos, encosto de cabeça, descansa-braço ali também para fazer a utilização. Você pode reclinar mais a cadeira, enfim, para trazer mais conforto para quem vem aqui na terceira fileira. Tem também tomada 12 volts. Aqui você consegue utilizar aqui o kit de ferramentas para fazer a utilização, para trocar o step se necessário. Os ganchos aqui do lado esquerdo e direito. Isso favorece também para não deixar algo solto na parte do porta-malas. Iluminação halógena aqui atrás, as alças aqui ao teto e também a saída de ar-condicionado para a terceira fileira. Isso realmente traz muita comodidade aqui no modelo. Na tampa traseira, todo esse detalhe aqui em preto fosco. E você tem um subwoofer. Vai ter um sistema de som JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer está posicionado aqui. Você pode estar puxando pela alça para fazer o fechamento eletrônico, apertando o botão também, ela faz o fechamento. Ela tem um sistema anti-esmagamento, ou seja, você esbarrou, ela vai parar o fechamento. Câmera de rec, depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento. Ela tem também na parte de segurança aqui os detalhes referentes à iluminação de neblina para trazer mais visibilidade noturna. Aqui tem também a quinta roda para você fazer a troca se necessário. Ela consegue trazer aqui no engate em torno de 3.000 quilos, né? 3 toneladas na parte do engate, e também conta com um assistente de reboque, um vento lateral, uma frenagem mais brusca que você faz ali, trazendo um trailer, algo do tipo do engate, ela vai contrabalancear essa carga para justamente trazer mais segurança. Ela conta com freios a disco, com ABS, com EBD e IBS e assistente de rampa e freios nas 4 rodas. E também 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam aqui pelo entre-eixo, são 2,74 m. Ela vem com a soleira aqui com a inscrição Diamond, mas não é de série, viu gente? Foi instalado aqui pelo anterior dono. Aqui você tem um estribo para facilitar para que você suba no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, ó, são mais de 5 dedos para vocês verem aqui. Realmente esse SUV tem muito espaço interno. O teto é claro, com as alças, também iluminação a LED aqui acima, as saídas de ar-condicionado na segunda e na terceira fileira, como eu mostrei anteriormente. Você tem aqui o ajuste do ar-condicionado, então você consegue aumentar o fluxo do ar-condicionado no modo automático ou desligar. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Você tem aqui também, ó, esses ganchos para que você possa colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-serviços também, esse detalhe prata. Aqui um porta-trecos e uma tomada 12 volts para você estar utilizando da maneira que achar melhor. A parte aqui interna, ela tem todo esse detalhe dos bancos aqui, que são bege, que traz mais um requinte. Aqui o revestimento do banco é em couro ecológico, bem macio ao toque. Essa parte aqui todas perfuradas. Vamos descer aqui, quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros ainda para vocês. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço aqui com a opção, ó,
para 2 porta-copos, facilita viajando com mais pessoas. Você tem um detalhe interessante também, acho, a parte aqui com isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui abaixo você tem esse trilho, você consegue colocar o banco mais à frente como eu fiz com esse. Então você consegue aqui se acomodar entre 7 pessoas aqui atrás. E aí você consegue puxar essa parte aqui para descer mais o ângulo aqui da inclinação dos bancos, tanto aqui como lá atrás, e também escamotear o banco. Você aperta essa parte, ele escamoteia tanto esse lado como o outro. Então você consegue ter acesso para a terceira fileira dos dois lados. Isso é bem interessante também para estar fazendo a utilização. Não está usando lá a terceira fileira, você pode descer bem o banco como fez aqui para ganhar mais espaço para quem vem aqui na segunda fileira. Revestimento daqui na porta, você tem toda essa parte aqui bem macio ao toque em cor ecológica. Aqui vocês percebam, não é bege e creme, então tem essas duas cores aqui com as costuras aparentes. A inscrição Diamond, essa parte prata, puxador aqui com detalhe cromado, essa peça com detalhe preto brilhante e o acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Diamond e a silhueta aqui do modelo, essa cor branca, esse detalhe rosé que deixa bem destacado, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil, esse outro botão de abertura eletrônica do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar aqui o botão na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4, trazendo mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem a soleira com a inscrição Diamond, não vem de série, foi instalado. Aqui você tem também a inscrição Diamond mais acima, a abertura do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor. Aqui você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar o ângulo da altura das pernas, a altura do banco, e aqui você ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E olha aqui o detalhe do banco, né? Ó, essa parte bege e aqui creme. Isso traz um detalhe bem bacana aqui para o modelo. Vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 2020 Diamond, que já está em funcionamento. Aqui a parte com inicial aqui com a inscrição SW4, a multimídia de 8 polegadas, não tem conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, nem sem fio, nem via cabo, mas tem aqui a conectividade com o sistema Miracast, GPS integrado, TV digital, é uma tela intuitiva ao toque com o sistema JBL. Ela tem 11 alto-falantes aqui também no interior, trazendo uma definição de som muito interessante aqui para o modelo, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui a parte com a tecla Home, menu, então você tem destino, áudio, telefone, aplicativos, informações, configurações, exibição de tela, que você consegue apagar a tela aqui numa viagem, você consegue ter essa opção para não ficar aquele brilho da tela. Na opção de áudio, que você já clica direto, aí você tem as fontes aqui AM, FM, TV digital e o sistema Miracast e Bluetooth, como eu falei para vocês. Também aqui o referente ao GPS integrado, aqui os canais referente à TV digital, as músicas que você consegue adiantar, telefone para ela fazer a conexão aqui via Bluetooth para você fazer atendimento no volante que é do tipo multifuncional, mas não tem conectividade. Todo o detalhe aqui em preto brilhante do console central. Aqui mais acima com as saídas de ar, relógio digital. Olha esse detalhe aqui rosé e também o revestimento aqui em bem macio ao toque com a parte creme e bege, como vocês podem ver que realça aqui. Botão Start Stop para fazer ignição no veículo. Ar-condicionado é do tipo digital, apenas de uma zona. Então você tem aqui somente essa parte com a temperatura, o fluxo aqui do ar-condicionado. Você consegue colocar aqui o reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Ligar aqui a parte do aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o ar-condicionado, e aqui na parte do para-brisas. Você tem também aqui, ó, mais abaixo, seleção referente à tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Em off-road você tem um assistente de descida em rampa. Então quando você está ali num terreno com muita pedra, muito pedregulho, você consegue acionar justamente isso daqui, não precisa nem colocar o pé no freio, ela faz a descida ali justamente para que você fique com mais segurança utilizando o modelo em off-road. Você tem ventilação dos bancos dianteiros aqui com 3 opções, do lado do motorista e passageiro, a tomada USB do tipo A convencional, a tomada 12 volts aqui para fazer a utilização. Aqui você consegue colocar um pendrive, recarregar um celular, enfim.
porta-trecos aqui acima. Essa parte aqui é em preto brilhante, como vocês podem ver no console central, e essa parte rosé também, que fica bem marcante, né? Essa parte parece metal. E aqui você aperta, tem 2 porta-copos. A parte do câmbio automático, falei para vocês que é sequencial, com 6 velocidades. Na opção de ré, você tem a câmera aqui que aparece na multimídia, somente com as linhas de distanciamento. Ela não vai ter as linhas aqui referente ao esterçamento que você consegue ter no volante. E ela tem sensores de estacionamento também, para simplesmente dar o alerta. Ela não vai posicionar ali na parte do painel. Mais abaixo aqui, ó, você tem a opção Drive, colocando para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, numa retomada de curva, para colocar uma marcha para baixo, para ficar com mais giro no motor. Você tem aqui o freio de estacionamento, que continua sendo manual, com essa costura que é aparente. Aqui você tem modos de condução: Eco, para trazer mais economia, Power Mode, para trazer um giro maior ao motor. Ela vai fazer a troca do sistema automático aqui mais rápido. E você tem também bloqueio do diferencial traseiro. Isso aqui é um diferencial para uso em off-road. E você tem também esse botão para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade no modelo, lembrando que ela tem assistente de rampa. Também aqui o descansa-braço revestido em couro bem macio ao toque, uma parte bege, e você puxa aqui, tem todo espaço para você estar utilizando aqui da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é em couro ecológico, com essa parte aqui mais lisa, com a costura aparente, e aqui os pontilhados vindo mais acima também. Essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinta de segurança, o quebra-sol aqui com a opção do espelho, tanto para o lado do motorista e passageiro. Você puxou aqui e acende a iluminação halógena na parte do teto. O retrovisor é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo vindo atrás de você aqui. É um item de segurança interessante à noite. Aqui você tem a parte com porta-óculos no teto, iluminação em LED, também o detalhe cromado, preto brilhante, esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar aqui o alarme do modelo no seu interior. Revestimento aqui é bem macio ao toque em couro, com a costura aparente. Aqui já é a inscrição Diamond, que é o botão dessa parte do porta-luvas, que é menor. Porém, você puxa aquela parte ali da abertura do ar-condicionado, vai manter climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo aqui acima. O porta-luvas aqui abaixo, ele já é maior, desce bem devagar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, também esse detalhe prata na saída do difusor, alça aqui para o passageiro, os tweeters aqui alto-falantes com a inscrição JBL, essa parte do painel toda em preto fosco, com um detalhe aqui que tem um acabamento rígido. Somente aqui nessa parte do volante, aqui à frente do painel, que é com acabamento em couro com a costura aparente. Na porta do motorista, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só. Todos os comandos aqui são iluminados. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo como do lado direito, indicado pela letra L e R. E aqui você aperta esse botão, tem um rebatimento eletrônico aqui do retrovisor para você fazer a opção também. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, saída com ar-condicionado, esse detalhe prata. Aqui referente aos sistemas de som que eu falei para vocês, né? Inscrição JBL e também o alto-falante. A alça aqui para a parte do motorista, você consegue ativar ou desativar aqui a parte de estacionamento traseiro, a abertura eletrônica do porta-malas, você mantém travado para que ninguém faça a abertura lá da parte da tampa traseira do porta-malas. A sua direção continua sendo hidráulica, ajuste de altura, ajustes de profundidade, todo o acabamento aqui em couro, essa parte prata e aqui esse acabamento em preto brilhante. O seu volante é do tipo multifuncional, você tem aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, referente ao computador de bordo, que você consegue ter as opções. Mais abaixo aqui, por ele ser um carro automático, você tem o controle de cruzeiro, de velocidade, mas ele não é do tipo adaptativo, só a partir de alguns anos aí que veio a parte com o sistema de segurança Toyota Safety Sense, aí sim tem o ACC. Aqui, a parte do painel, ele realmente é bem simples, tá, gente? Iluminação branca e azul, conta giros, referente à temperatura do motor aqui com o marcador, aqui do outro lado o marcador do tanque de combustível, que são 80 litros, e o velocímetro. Aqui ao centro, essas iluminações azul, dessa tela de 4.2 em TFT, aí você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, modo econômico, pontuações aqui referente ao modo de economia, tempo de partida, tempo de cruzeiro, o veículo ficou parado, odômetro total, trip A, trip B, enfim, você tem essas opções. Você coloca a setinha para baixo, aqui ele vai alternando, ó, comparação de consumo, quanto que eu consigo rodar com um tanque de combustível aqui
quantos quilômetros eu consigo fazer ainda, média instantânea, enfim. Você vai colocando para baixo, ele me deu até uma crítica aqui para reabastecer. E aí ele volta lá para cima novamente. Ceda para o lado direito uma bússola de navegação, para o lado direito mais uma vez uma pasta de música, todas as informações que são necessárias. E aqui todas as configurações gerais, eu aperto aqui ao centro, eu consigo fazer essas utilidades aqui e deixar de acordo aquilo que eu desejo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel 2020. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Duarte Sancho, da cidade de São Paulo, em sua capital. O segundo salve vai para Joelma Carla, da cidade de Recife, lá no Pernambuco. O terceiro e último salve de hoje vai para José Bernardo, da cidade de Ibiaí, lá em Minas Gerais. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!